Pois bem, estamos aqui para falarmos um pouco, darmos uma pequena introdução a respeito do pelagianismo. O que é o pelagianismo? É uma teoria teológica cristã atribuída a um homem chamado Pelágio, Pelágio da Bretanha, que foi um monge ascético, nascido provavelmente na Bretanha. Ele viveu entre os anos de 350 a 423, ou seja, por volta aí de 73 anos de vida ele teve. Ele viveu na região de Roma, África do Norte e Palestina. Ele tornou-se um exímio escritor, escreveu vários livros, versando principalmente sobre pecado, sobre livre-arbítrio e a graça, que eram coisas que estavam sendo discutidas, né, ali entre outros contemporâneos seus, como Agostinho de Hipona. A doutrina de Pelágio ela alcançou uma grande repercussão, tanto é que estamos falando disso até o dia de hoje, principalmente ali na sua época, né? Conseguiu elevado número de adeptos. A sua teologia, chamada de pelagianismo, ela foi severamente criticada e combatida principalmente pelos seus contemporâneos, e até o dia de hoje ela é muito criticada. Ali, dentre aqueles que estavam junto dele na sua época, Agostinho de Hipona e Jerônimo de Estridão foram os que combateram severamente a doutrina pelagiana e as ideias de Pelágio. E também teve alguns concílios que, por fim, acabou considerando o pelagianismo uma doutrina herética, que deveria ser retirada da, do pensamento da igreja, vamos assim dizer, a igreja de então. Sendo assim, nós vamos entender que Pelágio ele negava o pecado original. O que seria esse pecado original? Aquela questão de Adão e Eva no Jardim do Éden, ali no livro do Gênesis, primeiro livro ali do Pentateuco, onde denota a queda do homem. Ali se dá o pecado original. Ele negava o pecado original. Consequentemente, ele negava a corrupção da natureza humana. Porque para a religião judaico-cristã, para os cristãos, o homem, na sua natureza, ele é corrupto. Ele precisa de algo para ir lá e transformar essa natureza corrupta, inerente ao homem, para que ele alcance um estado melhor, vamos assim dizer. E ele negava tal coisa. Negava o pecado original, consequentemente, negava a natureza humana e, sendo assim, negava também a necessidade da graça divina para a salvação. Ou seja, Pelágio ele entendia que o homem não necessita de uma ação externa do divino no homem para que ele alcance um estado de graça e possa ser salvo. Ou seja, ele considerava o homem moralmente neutro, onde entra ali a questão do livre-arbítrio. Ou seja, o homem, por si mesmo, alcança um patamar de santidade a ponto de assim alcançar a sua própria salvação por si mesmo, sem uma ação do divino no homem. Não havia essa ponte, né? Não há a necessidade de alguém fazer uma expiação pela minha ou pela sua vida. Eu, por mim mesmo, pelos meus próprios méritos, através do meu livre-arbítrio, eu tenho condições de alcançar a graça, alcançar o bem, alcançar a salvação por mérito das minhas próprias obras, através de exercitar ali a minha vontade, que é chamado comumente como livre-arbítrio.
Para Pelágio, o pecado original não afetou a humanidade, mas apenas a pessoa de Adão. Nós vamos ver que na religião judaico-cristã, o pecado de Adão afetou toda a sua posteridade. O homem peca desde Adão. O pecado é nada mais, nada menos do que um fruto de Adão que permeia toda a raça humana até os dias de hoje. Por isso, devido a isso, a necessidade da morte vicária de Cristo para quê? Para quebrar, vamos assim dizer, essa maldição, para quebrar essa condição do Adão caído, vamos assim dizer. Porém, para Pelágio, esse pecado original que se deu em Adão não afetou a humanidade como um todo, mas apenas a pessoa de Adão. Para Pelágio, então, o homem ele nasce como Adão antes da queda, livre do pecado, livre do erro, livre da corrupção. Mas por que a pessoa peca então? Ele peca devido a um mau exemplo de outros. Ou seja, o pecado é um mau exemplo, uma má educação generalizada. Então, o homem ele tem condições de corrigir este mau exemplo. O homem ele tem condições de corrigir essa má educação generalizada. Através do quê? Através de uma disciplina, através do foco, nos dias de hoje falando, né? Você tem que ter foco, você tem que ter disciplina. Você pode fazer uso da sua vontade, você pode educar a sua vontade, você pode usar o teu livre-arbítrio e negar o pecado. E nós temos um exemplo disso, Pelágio, né? Dizendo, vamos assim colocar. Exemplo de quem? De Cristo. Cristo seria o bom exemplo. Cristo seria aquele que norteia, aquele que denota, aquele que demonstra como é que deve ser feita a coisa. Cristo, ele seria o bom exemplo. Sendo assim, basta seguir o bom exemplo do Cristo, negando o pecado, através do livre-arbítrio e assim sermos salvos. Não precisa da morte vicária de Cristo. Não há essa necessidade no pelagianismo. E devido a isso, ele foi considerado herético. Ele foi considerado um ensinamento heterodoxo, né? Os dogmas da igreja não se enquadram nessa questão. Como que Cristo vai se estabelecer? Como que o Cristo vai reinar no outro, sendo que o outro pode reinar sem a necessidade da intervenção divina no homem? O que você pensa a respeito disso? Olhando para o pelagianismo a partir do que fora dito. É isso aí. Vamos pensar a respeito disso daí. E fica aí vamos dizer assim, essa palavra, esse entendimento a respeito do pelagianismo, e faça você aí uma busca, né, a priori, para entender melhor o que é o pelagianismo e o porquê ele foi tido como algo perigoso à doutrina cristã. O que você acha a respeito do pelagianismo?